Glorificado seja o nome do Senhor. Atos 13, 2. Vamos para Atos 13, 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Meu irmão, como é que uma força escolhe ministros para o Evangelho? Atos 20, 23. E agora, Paulo diz: constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Uma força não acompanharia Paulo, nem mostraria previamente o que iria acontecer de cidade em cidade. Atos 15, 28, diz assim, ó: pois bem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não pôr maior encargo além dessas outras coisas, que vos abstenhais dos ídolos, do sangue, da carne dos animais sufocados, das relações sexuais lícitas. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Foi bom para mim e foi bom para o Espírito de Deus. Como é que é bom com a força? Rapaz, foi bom para mim por cabo de vassoura, foi bom para mim por pedaço de pau. Não tem lógica. Uma força não pode decidir impor algo ou não a alguém. Atos 16:6. E percorrendo a região Frígia ou Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como é que o Espírito Santo que impediu Paulo de ir adiante? Como é que eu digo que uma força me impediu de pregar? Não, irmão, estou querendo ir, mas tem um pedaço de pau aqui, um negócio que está me empurrando para trás. Como é que uma força decide que se deve pregar ou não a palavra num local? Não, eu não quero ali, eu quero aqui. Romanos 5:5 diz o seguinte. Vamos ver mais algumas referências sobre a ação do Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jamais uma força vai derramar o amor de Deus no coração. Porque onde existe temor, não há amor. Porque o amor lança fora o medo. A única coisa que Deus não vai obrigar você é que você o ame. Deus não vai lhe impor isso, você tem que decidir amá-lo. Como é que uma força gera esperança e amor de Deus? Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Como é que uma força vai trazer paz, vai trazer gozo, vai trazer crença, vai trazer esperança? Se a própria fé também é racional, a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi, raciocinei, entendi e decidi crer. Uma força não faz isso. Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Como é que uma força santifica uma oferta, santifica um chamado, separa? 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Como é que uma força vai morar em nós? Vai nos fazer santuário, morada seu. 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Como é que uma força vai me dar comunhão? Rapaz, eu tenho comunhão com um pedaço de pau, eu tenho comunhão com uma coisa estranha. Como é que eu vou ter o amor de Deus, a graça de ter o Jesus como Cristo, o Messias, o Salvador, de reconhecer a messianidade dele, de entender que ele é o Messias, que ele é o enviado, que ele é o ungido, segundo as promessas de Israel, entender como é que ele é o Senhor, entender como é que é a graça de Deus? Uma força não faz isso. 1 Tessalonicenses 1,6. 1
1 Tessalonicenses 1,6 diz assim, ó. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação há a alegria do Espírito Santo. Meu irmão, não é possível, durante uma tribulação, você ter uma força oposta que vai te trazer alegria. Nenhuma força alegra. Ah, eu estou caindo agora da gravidade, achando graça. Ah, agora houve uma batida e eu estou sentindo a força do atrito, achando graça. Se as forças materiais não trazem alegria, quanto mais se o Espírito Santo não fosse uma pessoa. Hebreus 2,4. Vamos Hebreus aqui 2,4. Hebreus 2,4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor, depois confirmada, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, milagres e distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade? Uma força não traz um sinal, uma força não faz milagre, uma força não tem vontade, não distribui segundo o seu querer, meus irmãos. Uma força não tem vontade, sim uma pessoa. Hebreus 9,8. Hebreus 9,8 diz assim, ó. Mas no segundo, o sumo sacerdote, sozinho, uma vez por ano, não pelo sangue, se oferecia por si pelo pecado de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho ao santo lugar não havia se manifestado, porque o tabernáculo continuava erguido. Aqui, o Senhor está tratando a respeito do tabernáculo, da linhagem do Messias, e entenda o que ele diz, ó, querendo dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho... Quer dizer, o Espírito Santo estava pegando um trecho de uma mensagem, querendo nos dar a entender que outra coisa ainda não tinha sido concluída. Como é que uma força vai pegar um argumento e tentar explicar racionalmente um argumento para nos fazer entender outra coisa dentro de um propósito definido? Esclarecimento. Portanto, aqueles que pregam que o Espírito Santo não é uma pessoa e que ele não é Deus, eles estão negando que a Escritura diz que o Espírito Santo foi entristecido, foi blasfemado, que ele autoriza, que ele fala conosco, que ele revela, que ele ensina, que ele dá dons, que ele nos faz lembrar da Escritura, que ele nos pacifica, nos edifica, que ele é quem escolhe ministro, que ele decide impor o que quer e o que não quer, que ele é quem decide onde deve ser pregada a palavra ou não, que ele é quem gera esperança e amor, ele é quem santifica, ele é quem nos mora em nós, ele é quem dá graça, quem nos alegra e por a sua vontade nos esclarece. Se nós não entendermos isso, nós não estaremos entendendo o que é verdadeiramente servir a Deus. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas que não são cristãs, e principalmente dentro de igrejas, não fazem a vontade de Deus, porque não conhecem o Espírito do Senhor.